Ok, então estamos lá gravando agora, né? E esse curso, essa parte do curso que é partes interessadas aparece como? Né? Ela não está realmente na maioria dos livros de engenharia de software, mas sempre que se fala em engenharia de software é sempre para atender alguém. Né? Sempre que a gente faz um programa é para entender alguém e ele vai ter impacto entre essas pessoas ou entre mais pessoas ainda. Para ser sincero, eu estava até pensando umas transparências novas que eu vou passar a ideia agora, que é a seguinte, né? Eu posso falar que eu tenho um software, começa lá aquele software que é feito por uma pessoa para si mesmo, depois eu posso falar de uma pessoa fazendo para uma organização da qual ela faz parte, depois eu posso falar de uma pessoa fazendo para uma organização que está atendendo uma pessoa, depois eu posso falar de uma pessoa que está fazendo para uma organização que está atendendo uma organização. Depois eu posso falar de uma pessoa que está fazendo para uma organização, um grupo de pessoas está dentro de uma organização, fazendo para outra organização que vai atender os clientes dele, pessoa, ou os clientes dele, organização, e talvez até mais níveis, mas esses são os níveis básicos. Né? Isso significa que, além de atender, você também está influenciando um espaço bastante grande. Né? Alguns stakeholders, a gente nem fala muito, né? Mas sempre que você faz um projeto, tem um stakeholder importante, que é a organização de que você faz parte, e está lá investindo no projeto e tem que gerar lucro. Só que isso é tão óbvio que a gente não bota na conta do projeto, a não ser em casos muito especiais. Tá? Então, as partes interessadas, elas estão em toda a engenharia de software, porque é sempre para atender, a engenharia de software é sempre para atender as pessoas, né? E não aparecem nos livros. Porém, quando entra o CMAT, né, o CMAT faz aquele modelo, né, os alfas, onde mais ou menos no alfa fica bem claro, nem mais ou menos, no alfa fica bem claro que as partes interessadas são importantes. Né, porque o alfa ele inclui, né, o cliente no nosso modelo de engenharia de software. Então, ele sai do espectro onde aparecem partes interessadas, que é na gerência do projeto, aparece bastante, mas vem para o espectro mais global. Né? E eles aparecem, essas partes interessadas, aparecem para a gente também na gerência de projeto, que é uma parte, que apesar de ser uma área totalmente independente, também é uma área dentro da engenharia de software, gerência de projetos de software, ou de tecnologia da informação. Então, a gente vai ter pelo menos 3 sets de transparências, né, onde a gente quer entender o que são essas partes interessadas, e a ideia é que existe uma gerência específica das partes interessadas. E essa gerência das partes interessadas, ela é muito interessante, porque ela é uma das poucas coisas de um projeto que ela é feita mais do lado dos executores, ou pelo menos do lado da gerência de projeto, e que ela não necessariamente é uma boa ideia mostrar isso para todo mundo, ok? Porque ela lida com o fato das pessoas serem contra ou a favor do projeto, estarem atuando contra ou a favor do projeto. Vocês vão ver isso nessa sequência de aulas, né? Então a gente vai, para essa primeira sequência, a gente vai fazer uma introdução do conceito de parte interessada, depois a gente vai falar amplamente, poucas transparências, sobre a gerência de partes interessadas que aparece no PMBOK, né, PMBOK, e a gente depois vai falar também da gerência de partes interessadas, vamos dizer, ágil, né, ou pelo menos na monitoração do que está acontecendo no CEMAT. Tá? E vamos, obviamente, no final, ver uma revisão rápida que vocês vão ver basicamente o que vocês já viram antes. Né? É basicamente uma caixinha, uma transparência que vocês vão ver ao longo dessa sequência. Okay? Então vamos começar com nossa introdução, ou seja, vamos entender bem o que é parte interessada. Então a gente tem uma definição. Okay? Parte interessada ou stakeholder pode ser um indivíduo, grupo ou organização
que pode afetar, ser afetado ou perceber que será afetado. Então, não basta a pessoa ser realmente afetada. A partir do momento que ela acha que pode ser afetada, ela já se torna uma parte interessada. Por quê? Por qualquer coisa que aconteça durante um projeto. Então, a gente fala por uma decisão, atividade ou resultado do projeto. Qual é a questão? Por que a parte interessada é tão importante? Por causa do impacto do envolvimento das partes interessadas dentro do projeto, ou pelo menos de um grupo delas. Né? Então, o envolvimento, ou a gente fala o engajamento positivo das partes interessadas, no total de fatores de sucesso de um projeto, ele tem o peso máximo. Né? Então, a gente tem um pacote de coisas que são as coisas que mais influenciam o sucesso de um projeto, né? Que são o patrocínio executivo, a gente vai ver, inclusive, porque isso também é parte interessada, então a gente pode somar isso, né? A maturidade emocional da organização, das pessoas lidando com o projeto, né? O envolvimento, o engajamento das pessoas no projeto e a otimização do projeto para ele funcionar. O PMBOK, vou ter que falar isso bonitinho em inglês, né? O PMBOK, né? Ele mostra um quadro, né, das partes interessadas, separando um grupo com uma equipe do projeto. E essa equipe do projeto, ela sempre tem um gerente, né? Aqui tem uma equipe auxiliar de gerenciamento e uma equipe de execução. É engraçado aqui, porque pessoal, o PMBOK é focado na gerência do projeto. Então, quem faz as coisas aqui, ele bota lá outros. Outros, geralmente, quando a gente está fazendo uma descrição, outros é aquelas coisas que são pouco importantes, né? Ou tem menos impacto, são menos pessoas. Aqui não. Outros são quem vai realmente realizar as coisas. Ok? Então, a equipe do projeto tem outros. Agora, essa divisão por que a equipe de gerenciamento do projeto ou gerente do projeto não são membros da equipe do projeto iguais aos outros? Primeiro, eles não estão na execução. Segundo, muitas pessoas que falam sobre projeto, aí vocês guardem um pouquinho isso na cabeça, que vocês vão viver isso na pele, né, dos dois lados, como membro executor e como membro gerente, né, elas mostram que o espírito de equipe, né, ele é construído sem incluir o gerente. O gerente, ou um Scrum Master, ou um Product Owner, né, essas figuras que a gente tem na gestão ou da gestão parcial de um projeto, né, elas não são vistas a priori, ou na maioria dos casos, como parte realmente da equipe. Por quê? Bom, por um lado, quem dá a ordem, né, tem uma posição de superioridade, ele não está bem dentro da equipe. Né? Apesar do que você tem grupos mais associados, mais fortemente ligados com os seus gerentes do que outros. Mas essa preocupação de você saber, como gerente, né, que a equipe te vê de uma maneira diferente do que eles se veem entre si. Então, essa oval aí no meio, ela passa informações meio implicitamente. Né? Até essa visão do gerente do projeto e dos outros. Né? Como se outros é uma palavra que a gente usa muito, uma palavra como pouco importante. E não são. Né? Só o gerente não faz projeto nenhum, mas só a equipe às vezes faz projeto. Ok? Aí a importância desse patrocinador. E esse patrocinador, ele é uma figura ambígua. Né? Porque ao mesmo tempo que ele está lá influenciando diretamente a equipe do projeto, ele é uma parte interessada porque ele recebe o resultado. Então a gente tem depois outras partes, mais ou menos dividido na esquerda, as partes interessadas da organização, né? E aí essa visão do PMBOK, né? Que é gerencial, e aí a parte interessada da
as partes interessadas que vão receber ou fornecer, né, os parceiros ou as pessoas que estão dentro ali sendo realmente impactadas com o resultado do projeto. Ok? Esse grupo, então, como são as pessoas que podem ser afetadas ou se sentem sendo afetadas, ele é bem maior que o grupo de usuários. Então, vamos diferenciar bem. Nós temos usuários que vão usar o software, mas temos, por exemplo, se o usuário for um atendente de telemarketing, né, você lá que vai chamar o telemarketing ou vai chamar o help desk, né, quando você liga lá para o banco para pedir para cancelar seu cartão, o software está sendo feito de uma maneira que tem que atender também às necessidades do quem está telefonando. Né? Uma vez eu estava conversando com um colega que trabalha em software de atendimento, ele me falou, não, você liga lá para o banco, eu não me lembro se era um banco ou uma telefônica, quando você pedia para fazer alguma coisa, né? Acho que é telefônica, eu acho. E aí o atendente, ele usa 4 sistemas diferentes para poder te atender. Né? Veja só, o fato de não ser um sistema unificado, onde ele põe meu nome, tem todos os meus serviços, né? Então ele olha no sistema quem eu sou, depois olha o serviço que eu tenho de um tipo e o serviço de outro tipo, depois marca em outro software atendimento. O fato disso não ser unificado atrasa muito o trabalho do atendente. Né? Mas para o atendente, ele está trabalhando. Né? É até mais difícil de usar, então tem vários impactos para o atendente, por ser mais difícil de usar, por ter que digitar muito, porque a tela fica confusa, porque o cliente fica irritado. Para o cliente é terrível, né? Porque o atendente, a URA pede o CPF, aí o atendente pede o CPF, aí tem que copiar o CPF para outro sistema, na mão, copiar o cut and paste, aí copiar para outro lugar, aí copiar para outro lugar, aí checa se você conseguiu marcar com a manutenção, aí ele volta para o sistema original, diz que você pediu manutenção e ele marcou. Então, uma confusão desgraçada ali. Não sei se hoje alguns lugares já são unificados, né? Mas a gente percebe que o atendimento é muito pior. Ok? E outra coisa que é interessante é o que é chamado de sombra. Né? Então, sombras são os stakeholders que são afetados indiretamente e são meio não esperados por quem faz o software ou quem está planejando o serviço. Um exemplo que a gente tem foi numa pesquisa, a gente estava fazendo, a universidade estava fazendo um software para atendimento para um hospital, para gestão do hospital, e em certo momento o software foi trabalhar a marcação de consultas. Era um hospital de cardiologia especializado, só de cardiologia, era um hospital público que recebia doentes de todo o estado da Bahia, na capital, Salvador, inclusive da capital. Né? Então a pessoa já chegava lá com uma indicação de fora ou chegava lá pela emergência. Mas então ia para a partir daí ela se tornava cliente e marcava consultas. Então o grupo foi estudar, né, com uma técnica de pertencer ao projeto, né, e falaram, então nós temos aqui as pessoas envolvidas nesse software são quem? Bom, tem a equipe, mas a consulta é marcada para o médico, né, a consulta é marcada na telefonia ou na atendente que fica, né, na frente do consultório ou dos consultórios. Então a gente tem a atendente, tem o paciente, né? Tem a telefonia, tem o médico, então essas são as partes interessadas. Aí o grupo foi lá ver as coisas acontecendo. Né? Quem vocês acham que estava na sala de consulta, na sala de espera? Vamos ver se alguém percebe quem está faltando aí. Já falei do paciente, do atendente, do médico, da telefonista, é um cardíaco, geralmente idoso. Quem está faltando como parte interessada? O acompanhante, perfeito, Marco. Né? O enfermeiro também pode ser uma parte interessante, mas está faltando acompanhante. O pessoal do hospital não percebeu o acompanhante na discussão prévia, mas quando foi ver em campo, né, quando o analista foi lá fazer uma abordagem de acompanhamento em campo, ele viu que tinha acompanhante. E aí,
dentro dos aspectos de qualidade, né, foi se perguntar o que era importante para as pessoas, ok? E a resposta, normalmente, do paciente é a qualidade do médico, o atendimento do médico, se é gentil, né, se o médico explica bem o que ele tem, se o remédio está disponível lembra que é um hospital público, né, na farmácia do hospital, se ele recebe o remédio, sei lá, tinha várias coisas, assim, se a receita é legível, se é bem explicada, com uma ordem de prioridade. Né? O paciente, veja só, o paciente geralmente é uma pessoa de idade, né, que é aposentada, não tem nada para fazer e vai lá para o hospital. Os pacientes não colocavam a entrega, a precisão do horário, né, a pontualidade, como um fator importante. Eles já estavam acostumados a esperar. Mas para o acompanhante, que geralmente é uma pessoa que trabalha, que foi lá ajudar a mãe idosa, ou geralmente é uma pessoa, é uma mulher que vai ajudar um pai ou uma mãe idosa, né? Esses ficam revoltados com o atraso. Né? E daí essa é a sombra, né? Porque a sombra é aquele grupo de usuários que é afetado indiretamente. E aí descobriram isso e botaram um sistema de avaliação, dentro do sistema de consulta, de avaliação de pontualidade. Né? O que impactou nos médicos que ficaram revoltados. Porque a verdade é que eles têm, como era um hospital, estavam sempre em cirurgia de manhã e atendiam à tarde, geralmente funcionava assim, né? Ou trocado, mas então quando ele chegava atrasado, ele falava, não, eu estou chegando atrasado porque eu estou vindo da cirurgia. Ele achava normal o atraso. E a partir daí foi sendo avaliado pela pontualidade. Né? E aí a avaliação de pontualidade, né? Todo mês lá tinha um índice de pontualidade, então o médico passou a ter que justificar os atrasos. Né? Então esse é um exemplo de impacto nas partes interessadas. Entre as partes interessadas, a gente tem uma muito importante, que é o usuário. O usuário é alguém que usa o sistema. Às vezes, ele usa o sistema sem usar o sistema na mão. Né? Por exemplo, pode ser alguém que recebe o relatório em papel. Né? Ele também é um usuário que é entendido. Né? E esse nome tem duas interpretações. A forma restrita dela é quem usa o software rodando. Né? Então, é o nosso usuário final, que a gente chama. Né? Porém, a forma mais ampla de pensar o usuário é pensar todo mundo que tem um relacionamento com o software. Então, coloca também os desenvolvedores e os operadores. Né? Nós somos usuários do software também. E a gente tem que pensar nisso. Né? A gente tem que entregar a qualidade para nós, desenvolvedores. Né? Talvez alguns de vocês vão para a área operacional, né? Não é muito comum, mas é possível, né? O pessoal de redes, por exemplo, muitas vezes vai. Né? Então a gente tem aqui os desenvolvedores, né? Os gestores também têm que ter informação sobre o software, né? Os operadores, junto com os usuários finais, eles também manipulam o software. Então o que o desenvolvedor quer? Ele quer que o software seja bem documentado, bem escrito, né, com estilo que todo mundo entenda, que seja fácil de manter, né, que chama manutenabilidade, né, é um requisito de qualidade. O que o operador quer? Quer que um software não seja pesado na máquina, né, ele quer que seja fácil de instalar, que não tenha muitas dependências, que não dê muitos bugs que param a máquina, né? Então a gente quer coisas diferentes. O usuário quer que o software funcione corretamente, seja fácil de usar. Então a gente tem características e atributos de qualidade diferentes que vão atingir usuários diferentes, né? Entre os usuários finais e todos os usuários do sistema. Nossos atributos de qualidade, que a gente viu mais cedo no curso, né? Eles raramente também falam das outras partes interessadas, né? Porque eles analisam o software e as outras partes interessadas, elas muitas vezes não estão ligadas ao software, mas sim na ação que o software produz em uma organização ou nos clientes daquela organização.
certo? Então, uma experiência que eu vi acontecer foi, né, a modernização do Banco do Brasil, saindo de máquinas mecânicas para máquinas, para computadores, né, durante alguns meses atrasou o atendimento para o cliente. Por quê? Porque o usuário não tinha velocidade de uso do sistema, né, ele ficava procurando as coisas muito ali dentro do sistema para poder atender o cliente com a velocidade que ele atendia antes. Isso não foi analisado, quer dizer, não sei se não foi analisado no projeto, mas não mostra muito nos nossos atributos de qualidade de software. Quer dizer, qual o impacto desse software durante a fase de implantação, durante a fase de aprendizado. A gente não vê aquilo ali nas listas padronizadas, né, nas listas mais comuns de atributos de qualidade de software, apesar do que está escondido em usabilidade, apreensibilidade, que eu acho que é a capacidade, se não me engano, é o termo para a capacidade de você aprender a usar aquele software, está escondido ali, né? Mas não está medido diretamente no tempo de atender o cliente. Uma coisa importante para a gente pensar é que o usuário ele tem na cabeça, né, ele tem, talvez até de forma, às vezes, ele não saiba, né, mas ele tem, né, primeiro, ele tem objetivos. Então, objetivos é o que o usuário quer fazer quando vai usar o sistema. Tá? E os sistemas são sistemas, sempre os nossos sistemas de informação, são sistemas de resposta planejada. Vocês entendem isso? Né? A gente sempre que faz o sistema, a gente faz, olha, se entrar isso, sai aquilo. Né? Os sistemas não criam. Né? Ou pelo menos 99,999% dos sistemas feitos no mundo de software, eles não criam. Eles fazem o que nós explicamos para eles por meio do programa, manda fazer. Então, o usuário ele tem um objetivo. Vamos ver, por exemplo, um helpdesk. Né? Eu vou lá, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma reclamação. Ok? Vocês, quando entram no Google Meet, vocês querem me ver, me ouvir, e vocês querem ver as transparências e querem poder fazer perguntas. Você tem objetivos. Né? Vocês podem dizer, meu objetivo principal é ouvir o professor. Se eu conseguir ouvir o professor, eu consigo seguir pelas transparências. Meu segundo objetivo é fazer perguntas, né? Mas pode ser pelo chat, pode ser pela voz. Agora, além ou de forma mais importante, talvez, para a gente entender, você tem interesses. Você está escutando minha aula, vocês podem ter interesses diferentes. Por exemplo, pode ter uma pessoa que fala, eu gostei muito de engenharia de software e eu realmente quero aprender profundamente sobre isso. Então, é muito importante para mim engenharia de software como fator da minha profissão. Mas eu posso ter outro aluno aqui que já começou a trabalhar lá com a Márcia, com a Celina, em grafos, né? Então tem uma visão que quer ser totalmente matemática e acha, olha, essa cadeira não é tão importante para mim, mas eu tenho que passar, senão eu não consigo meu diploma. Então vocês têm interesses diferentes ao fazer esse curso, apesar dos objetivos serem basicamente os mesmos. Ok? Então, a gente acha que o usuário tem interesses, normalmente ele quer o quê? Ele quer, esses interesses estão ligados aos valores que eles esperam que o nosso produto ou serviço tragam à organização dele, né? Ou a ele, né? No caso B2B, né? Ou B2C. A gente sempre acha que a gente está trabalhando profissionalmente dentro de uma organização. Tá? Então, isso é uma premissa direta do curso. Eu até vou anotar aqui, porque é importante dizer isso sempre. Né? Não só sempre, mas talvez mais forte no início do curso. Né? A nossa premissa aqui, que é a engenharia de software, está no contexto, né, de uma organização
desenvolvendo software para uma organização ou para um grupo de pessoas. Então é B2C ou B2B, e agora apareceu um novo nome que é B2P, né? Que é Business to Person, né? Negócio com pessoas. Né? Tirar o consumidor e botar pessoas. Ainda tem que olhar um pouquinho mais sobre esse termo, mas a gente pode imaginar, né, que você está mudando a forma de tratar essa parte interessada. Né? Ela não está só consumindo, ela é uma pessoa integral, né, que tem vontades, desejos, lembra lá um pouquinho dos nossos valores de marketing, né, e nossos valores B2C, aquela pirâmide, né, também mostram isso, né, que as pessoas, quando estão consumindo, elas estão basicamente olhando para valores da base como essenciais, como habilitadores, mas o que é melhor para elas são os valores do topo da pirâmide. Então, o sistema deve ser construído para essas partes interessadas de forma que implemente os objetivos em direção aos interesses. E isso pode mudar toda a maneira com que um software é desenvolvido. Ok? Por quê? Porque se eu entender o seu interesse, eu posso mudar a maneira de implementar o objetivo. Eu quero fazer uma reclamação, por exemplo, vamos voltar à reclamação, né? Eu quero fazer uma reclamação, mas é só uma reclamação. Né? Por exemplo, eu quero reclamar que está havendo impacto no meio ambiente aqui ao redor da minha moradia. Né? Alguma coisa, estão cortando árvores. Né? Mas qual é o meu interesse? Eu quero que venha alguém aqui, ou eu quero só informar para outra pessoa ficar sabendo. Né? Então, eu posso ter interesses diferentes que vão exigir sistemas diferentes. Se eu quero que venha alguém aqui imediatamente para evitar que a árvore seja cortada, é uma coisa. Se a árvore já foi cortada, eu estou só reclamando que a árvore já foi cortada, é outra coisa. Ok? Nisso, a gente vai chegar a um objetivo-chave do projeto, de qualquer projeto, que é, agora, gerenciar a satisfação do usuário, ou, melhor dizendo, das partes interessadas. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, nessa sequência de transparências, que a gente tem toda uma metodologia marcada ali dentro do PMBOK, né, cujo interesse, cuja importância é gerenciar a satisfação das partes interessadas melhor do que o usuário. Né? Além disso, né, a gente tem uma visão que é a seguinte: como que a gente deve garantir o envolvimento das partes interessadas no projeto? Okay? Esse envolvimento tem uma curva clássica. Okay? Qual é? Essa influência das partes interessadas, o risco que as partes interessadas trazem, né, porque elas podem agir contra o projeto, elas podem não conseguir fornecer algo que elas queriam para o projeto. E as incertezas que elas trazem, elas são muito altas no início do projeto e vão caindo ao longo do projeto. Ok? Então a gente tem isso, vou fazer aqui uma seta resumo, né? Elas caem ao longo do projeto. Né? Porém, né, o custo das mudanças sobe ao longo do projeto. Então, essas partes interessadas, vamos ver que elas no final têm uma importância, né, uma importância mínima na execução, mas elas chegam lá e falam, não era nada assim. Né? E eu conheço projetos que aconteceram isso. Né? Eu vi numa empresa, eu posso até falar, porque foi mais de 20 anos atrás, né? A Embratel, né, contratou um software de uma empresa americana. A empresa americana entrevistou as pessoas erradas, gastou $2 milhões para fazer o software. Quando chegou na hora de entregar, estava tudo errado, teve que fazer de novo. Né? Então ela, supondo lá, né, teve que gastar
outros 2 milhões de software de graça, sem cobrar, porque o software dela não atendia a especificação real da Embratel, né, que cobrou lá. Não é nada disso, você tem que fazer outra coisa. Né? Então, a gente tem aí essa questão, né, que mais ou menos a gente pode dizer que o resultado final é o mesmo, porque as pessoas são menos importantes. É menos importante o envolvimento dela, só que se ela pedir uma mudança, o custo vai ser maior. Então, a gente tem que agir muito para que, no início, resolver todos esses problemas. Né? Ou criar uma alternativa de gestão, como os métodos ágeis, que são adaptadas às mudanças. Né? A gente talvez pudesse dizer, agora eu estou falando sem base nenhuma, a não ser uma dedução criada nesse momento, tá? Que eu estou pensando aqui em voz alta, né, tentando explicar para vocês, que o método ágil tenta fazer isso aqui, ó, tenta manter as partes interessadas de uma maneira linear aqui e manter o custo de mudança também de uma maneira linear. Né? Na verdade, tentando abaixar o custo total. Ok? Onde a gente vê tratamento das partes interessadas. Né? Então no CMMI, que a gente vai falar um pouquinho durante o curso, e vai puxar coisas dele, né? Ele é um framework, né? Um quadro de atividades, de práticas que você tem que fazer, e tem uma prática geral, que se chama GP, né? Tem um número aí que é 2.7, só faz parte da organização, que é identificar e envolver partes interessadas relevantes. Sim, porque tem partes interessadas que podem não ser relevantes. Né? A gente vai ver daqui a pouco. O PMBOK, tá, PMI aí, tem o Project Stakeholder Management, que a gente vai ver na segunda parte dessa aula, que pode ser hoje ou pode ser na próxima aula. O MPS-BR, que é o equivalente, o equivalente ao CMMI criado no Brasil, tem um grupo geral lá também, né, que é envolvimento das partes interessadas no projeto, é planejado, monitorado e mantido. A gente vai ver essas coisas daqui a pouquinho. Né? E no CEMAT é um dos alfas. Nessa aula, eu vou olhar o PMBOK, que é o mais conhecido, e o CEMAT, que é o mais novo, mais moderno e que eu estou apoiando. Então vamos caminhar na agenda, né, olhando para a gerência de partes interessadas do PMBOK. A gente vai ter outro bloco que vai falar especificamente de cada etapa da gerência de partes interessadas, e agora é só uma visão global. Ok? Então, a gerência de partes interessadas é uma das atividades do PMBOK, que tem um conjunto de atividades fixo, então ela está no nível de topo, né? E ela inclui processos que a gente usa. Na verdade, ela inclui, não, a gente pode dizer que ela demanda que existam no seu processo, essa é de gerência de software, de gerência de projeto, essa é uma maneira melhor de dizer, que inclui processos para identificar pessoas, grupos, organizações que podem impactar ou ser impactados pelo projeto. Aí vamos lembrar, né, ou pode ter expectativa de ser impactada, mesmo que não seja. Né? Analisar as expectativas dessas partes interessadas, o que elas veem sobre o projeto e o impacto que elas podem ter, né? E aí desenvolver estratégias apropriadas de gestão para efetivamente engajar, ou seja, trazer as partes interessadas a participar da decisão e execução do projeto. Ué, mas por que isso é importante? Porque a gente viu que o engajamento das partes interessadas é um fator crítico de sucesso do desenvolvimento de software, né? Mas, na verdade, é de qualquer projeto. Então, o foco da gestão de partes interessadas é qual? Primeiro, criar uma comunicação entre a equipe de gestão com as outras partes interessadas para entender as necessidades. Aí a gente pode olhar o nosso discurso original, né? As necessidades, as demandas, os desejos, né? Se lembra? Necessidade, né? Desejo
demanda, né? Necessidade é o que ela realmente precisa, desejo é como ela projeta essa necessidade em alguma coisa, eu estou com fome, eu quero comer cachorro-quente, né? E a demanda eu posso pagar pelo cachorro-quente do podrão da esquina ou da Roberta Sudibrac, né? Que é R$ 25, né? Então a gente tem ali esses três, né, que a gente viu lá no início do curso na questão de valor, né? Então a gente tem que entender as necessidades e as expectativas, né? A gente tem que abordar as questões que ocorrem. Ah, o usuário ficou em dúvida se era assim ou não que tinha que funcionar o software, né? A gente tem que perceber quando há conflitos de interesses e gerenciar esses conflitos, né? Eu falei aqui já, pelo menos uma vez, né, que muitos softwares foram criados, e até hoje isso acontece menos, né, para substituir pessoas. Só que quando esses softwares são criados para substituir pessoas, o que acontece? O conhecimento do que esse software deve fazer está nas pessoas que vão ser substituídas. Então, elas realmente ensinam errado, né? Eu vi um projeto onde isso aconteceu, né, com um grupo de engenharia, o software se percebeu que num grupo de engenharia de uma empresa, né, que uma grande parte dos projetos eram projetos pequenos que eram fáceis de fazer, mas gastava do tempo do engenheiro. E uma pequena parte eram projetos altamente lucrativos, né, enormes, e que gastavam mais tempo do engenheiro, mas que acabava atrasando ou exigindo uma atenção mais dispersa, ou seja, demorava mais para atender o cliente, do que aquele. E não compensava, apesar do que na linha de trabalho os engenheiros recebiam os pedidos, tinha que atender os pequenos. Então se projetou, né, se propôs fazer softwares que resolviam o projeto pequeno. E esse software foi feito, né, no final. Mas o objetivo era, não, basicamente você tinha um pedido, né, e o pedido indo para a engenharia. Então, para os projetos pequenos, para os produtos padronizados, isso a gente tem agora em vários lugares, né, produtos padronizados de projeto, passou a ser atendido direto no atendimento. Fazia uma descrição lá, o atendimento era pessoas pelo menos com nível técnico, né, que entendiam das coisas, faziam e apertavam o botão e saía. Ó, você precisa disso, 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 tem que comprar esses equipamentos, a gente vai botar isso aí funcionando para você, custa tanto. Se fosse outro padrão, dizia, ó, isso tem que ir para a engenharia. Os engenheiros, com medo de perder o emprego, né, eles ensinavam errado. Então as pessoas começaram a ter que estudar como eles faziam e tal, até o dia que eles conseguiram, os desenvolvedores, né, lançar um produtinho, né? E aí os engenheiros viram que deixaram de receber aquela demanda que era chata, né, que só gastava tempo. Né? E aí ficaram felizes. Não, pô, não precisa mais fazer aquilo. Então vamos ver tudo que a gente não precisa mais fazer para só fazer os projetos realmente interessantes. Então veja que a ação do próprio projeto, né, tirou da cabeça das pessoas, né, tirou o conflito de interesse. E a gente tem que fazer essa gestão de conflitos de interesse de várias maneiras. Né? E tudo isso implica na necessidade de promover o engajamento apropriado nas decisões e atividades do projeto. E a gente quer que as pessoas participem na forma que elas devem participar. Então, para o PMBOK, a gente tem 4, acho que são atividades aqui ligadas, né? Eu não me lembro o nome específico do nível do processo, mas é a primeira, identificar as partes interessadas, ok? A segunda, planejar a gerência das partes interessadas. A terceira, gerenciar o engajamento das partes interessadas, que tem mais relação com uma parte do trabalho que acontece no dia a dia, e a outra é controlar o engajamento das partes interessadas. Tá? Então a gente tem 4 passos importantes que a gente vai ver
daqui a pouco, que levam a todo esse resultado das partes interessadas. No CMAT, em paralelo à ideia do PMBOK, a gente tem outra classificação, né? Então, no CMAT, a gente vai chegar lá que as partes interessadas fornecem oportunidades, que podem ser problemas ou melhorias, né? E elas suportam o time ao longo do projeto. Então, o CMAT tem um cartão de avaliação, né? Onde explica novamente o que são as partes interessadas e fala que durante o projeto as partes interessadas evoluem em 6 etapas. Ok? O reconhecimento, a representação, o envolvimento, a concordância, a satisfação com o lançamento e a satisfação com o uso. Veja que o CMAT sempre vai além do simples desenvolvimento. E ele fala o que é uma parte interessada saudável, né? É uma representação de grupos ou organizações afetadas pelo sistema de software, porque a gente não consegue, muitas vezes, colocar todas as partes interessadas, né? Então a gente geralmente tem uma representação participando ativamente do projeto, ou mais ativamente, né? Ela tem que concordar com as suas responsabilidades e realizá-las, ok? Elas têm que cooperar, né, para chegar a acordos, né, e tem que ficar satisfeitos no final. Então, isso que a gente quer das partes interessadas. Isso vai passar por um passo a passo, né, que começa com o reconhecimento. Então, a gente vai ver no próximo bloco, né, que a gente vai ter que encontrar maneiras de reconhecer, de achar todas as partes interessadas que são ou serão afetadas pelo desenvolvimento e operação, então tem 2 partes aí, né, do sistema de software. Essa identificação exige, né, realizar coisas que estão lá no nosso PMBOK, ok? Existe, ou outra metodologia que você adotar, né? Existe um acordo sobre os grupos de parte interessados que vão ser representados. Ou seja, todos concordam que, mesmo que identificados um grupo maior de partes interessadas, os grupos relevantes, né, vão estar representados nessa questão. E, pelo menos, a gente tem que ter a representação de quem financia, né, quem paga, quem usa, né, quem apoia e mantém o sistema ao longo da sua vida, que inclui desenvolvimento e operação. E que nós construímos um mapa de responsabilidades dessas partes interessadas. Nós definimos as responsabilidades. Então, se você conseguir chegar nessa fase, né, você começa lá no CMAT, sempre lembra que no CMAT a gente começa sem nada, né, não estamos em passo nenhum, e o primeiro passo é alcançar esse milestone, alcançar essas metas. A segunda meta a alcançar, né, é a representação das partes interessadas. Depois de identificadas, a gente tem que escolher, de alguma maneira, né, levantar quem serão os representantes. Às vezes, por exemplo, no caso do financiador, do patrocinador, de quem está pagando, é uma pessoa só, mas pode ser que ele tenha que enviar outra pessoa, né? Esses representantes concordaram em ter responsabilidades, né? Eles estão autorizados para fazer aquilo, e há um grande problema em muitos projetos, porque o patrocinador, quem está pagando, manda um representante que não está totalmente autorizado a pagar, né, ou a suportar de alguma maneira, ou seja, ele vai ouvir o que você propõe, depois ele volta lá para o chefe dele, que é o inatingível na organização, e aí volta a você para falar, o chefe concordou ou não concordou, e isso é um risco de projetos, né? As pessoas concordaram em colaborar, né? A forma de colaborar foi aceita, né? E todos os representantes das partes interessadas aceitaram a forma de trabalhar, a forma com que o projeto vai ser conduzido. Isso é um problema também, porque muitas vezes você chega
numa situação, em projetos, onde a parte interessada ela não discorda do seu trabalho, mas sim da forma de você trabalhar. Né? Eu já vi partes interessadas em projetos ágeis. Né? Não, eu não quero que você me apresente a cada 15 dias, a cada 21 dias o resultado, só no final, o que não faz menor sentido na prática correta de engenharia de software. Então você tem que ensinar a parte interessada, ó, não funciona assim, se for só no final, vai dar errado. Você tem que participar, tem um custo para você, que muitas vezes as pessoas querem evitar, né? Por desconhecimento da nossa prática correta de trabalho, né? Que é manter a parte interessada engajada no projeto ao longo do projeto. Isso é um acordo, ok? Então aqui a gente fez a identificação, a gente fez um acordo de representação e agora a gente tem que garantir que as partes interessadas estão realmente envolvidas com o projeto. Então esse é o próximo passo do trabalho, né? Eles estão realmente colaborando com o time, né? Dando feedback, né? E comunicando as suas mudanças, tá? Se a gente conseguir garantir que isso está ocorrendo e está mantendo isso ocorrendo ao longo do projeto, né? Você pode falar, olha só, depois de 6 meses de sucesso, esses últimos 2 meses, a parte interessada diminuiu o seu envolvimento. E aí você vai ter que descobrir por quê, né? Vai ter que fazer uma ação para aumentar o desenvolvimento. Pode ser que tenha acontecido um problema na empresa, um novo projeto mais interessante para ele, ele foi promovido e entrou outro no lugar que não está tão interessado no projeto. Várias coisas podem acontecer que a gente mantém, né, a parte interessada reconhecida e representada, mas muda o envolvimento. Okay? Continuando, né? As partes interessadas estão concordando com a implantação. Isso é praticamente no momento de entrega que vai ocorrer. Né? Todos os representantes estão felizes com o que fizeram, né? Com o resultado do trabalho, né? Consideram que o trabalho foi bem feito e estão de acordo que as prioridades e perspectivas estão bem balanceadas e fornecem uma direção para o time. Então, essa é uma evolução mais longa, né? Não precisa ser na entrega final, mas a partir do momento que as partes interessadas entendem que, a partir do envolvimento delas, né, elas conseguiram trazer para a equipe de desenvolvimento a ideia do sistema que elas realmente querem. Então, quando elas estão de acordo, a gente vai evoluir para satisfação para a implementação. Então, elas fazem um feedback do sistema na perspectiva do grupo e concordam que o sistema está pronto para ser usado, né, para ir para a implementação. E aí nós continuamos, né, e realmente nesse momento sempre aparecem alguns problemas, né, por isso que a gente usa metodologias de alfa, beta, né, revisão 1, 2, 3, né, porque no mundo real o software, né, tem dados mais complexos, né, então a gente tem que chegar ao ponto que o usuário está satisfeito com o uso. Ok? Então as partes interessadas, dando feedback das suas experiências, confirmam que o sistema atende suas expectativas. Você entregou o sistema para a parte interessada, né? O final é o último estágio, você entregou o sistema. Se você é responsável pela operação, né, pode ser que você fique com esses cartões, né, caminhando de lá para cá. Né? Olha só, nossa parte interessada, aconteceu um problema que mudou, né, o nosso contexto e não estamos mais satisfeitos com esse sistema. Né? Então a gente vai voltar satisfeitos e talvez voltar mais, porque a gente vai ter que fazer toda uma nova avaliação de contexto para fazer a manutenção naquele sistema. E aqui a gente chega, né, na revisão, e na revisão eu escolhi colocar esse cartão, desculpe aqui, né, porque esse cartão mostra a evolução que a gente tem que dar para as partes interessadas. Né? Tem que descobrir quem são, controlar a representação, mostrar que estão envolvidas, que estão de acordo com o que está acontecendo, satisfeitas e satisfeitas com o uso. Ok?
Então, esse é o fim do nosso primeiro bloco. Eu tenho aqui uma bibliografia de onde a maioria das coisas foi tirada, né? Eu botei bastante material lá no page. Essa é uma área bastante interessante e vocês, nos seus projetos, vão ter que identificar as partes interessadas. Veja que a gente não falou de como, então não está na hora ainda de vocês fazerem essa parte, né? Mas já coloquei lá no Moodle. A data não está correta, tem que corrigir as datas, porque nós não chegamos ainda no ponto lá, né? Mas não chegamos ainda nas datas. Ok? E vocês já identificaram, a princípio, né, algumas partes interessadas importantes no seu projeto. Vou encerrar aqui a gravação.